Por um breve período de tempo, quando Deus criou o mundo, pessoas perfeitas andavam no mundo perfeito, em perfeita comunhão com Deus. O ambiente era rico e exuberante, com um conjunto de animais que habitavam o ar, a terra e o mar. Cada necessidade física ou espiritual era totalmente suprida. Não havia fome ou doenças a serem temidas. Não havia mato ou espinhos nos jardins. Homem e mulher, Adão e Eva, viviam em perfeita harmonia um com o outro. Não havia competição descabida, nem luta pelo poder, vingança ou recriminação. Não existiam conspirações secretas ou palavras ásperas. Não havia medo, culpa, vergonha ou rebeldia contra a autoridade. Havia entendimento, comunicação e amor. Não existia luta com identidade, ansiedade, depressão ou vícios. Não existiam histórias pessoais doloridas a serem superadas. Não havia medo pelo que poderia acontecer a seguir, nem havia motivações ambíguas ou luta com desejos desordenados. Não havia tentação para pecar. Com Deus havia a mais perfeita união. As pessoas amavam, adoravam e obedeciam assim como foram criadas para fazer. No frescor do dia, elas realmente andavam com Deus no jardim, desfrutando de perfeita comunhão com o seu Criador. Elas eram as gerentes residentes colocadas ali para governar o que ele tinha criado. Faziam bem seu trabalho. Deus não tinha razão para confrontá-las e elas não tinham nada a confessar. Tudo estava bem dia após dia. A vida era muito melhor do que qualquer coisa que poderíamos imaginar de nossa perspectiva marcada pelo pecado. Mas, lamentavelmente, não durou muito. O homem e a mulher saíram do plano ordenado por Deus com o ato de rebelião mais significativo jamais cometido. Em um segundo caiu tudo por terra. Toda a surpreendente beleza daquele mundo foi profunda e permanentemente afetada. Num instante, medo, culpa e vergonha se tornaram o padrão das experiências humanas. Pessoas que viviam em perfeita harmonia agora acusavam, enganavam e brigavam pelo controle. Ervas daninhas e doenças se tornaram preocupações diárias. As pessoas começaram a desejar o que era mal e a fazer o que era errado. Em vez de se submeterem à autoridade de Deus, viviam como se fossem seus próprios deuses. O mundo que uma vez cantou a canção da perfeição, agora gemia sob o peso da queda. O pecado alterou cada pensamento, desejo, palavra e ação. Criou um mundo de inconstâncias, motivações ambíguas, adoração de si mesmo e de total egoísmo. As pessoas desejavam ser servidas, mas odiavam servir. Almejavam o controle e nutriam ilusões de autossuficiência. Elas se esqueceram de seu Criador, mas adoraram a criação. Em vez de amarem as pessoas e usarem coisas para demonstrar esse amor, amaram as coisas e usaram as pessoas para consegui-las. A segunda geração da humanidade cometeu até assassinatos. Começaram a mentir e trapacear, esconder e negar. As pessoas sofriam nas mãos das outras, desde a negligência momentânea até atos indescritíveis de abuso físico e sexual. Pela primeira vez, as pessoas choraram de tristeza íntima e sofrimento exterior. Deus agora viu seu mundo devastado pelo pecado. Ele se recusava a deixar que o mundo continuasse assim. Então estabeleceu um plano. Levaria milhares de anos. Ele utilizaria as forças da natureza e controlaria o curso da história humana, mas ele o faria. No momento da queda, geração após geração, controlou tudo para que um dia ele pudesse consertar o que havia sido danificado de maneira tão terrível. No momento certo, mandou seu único filho para este mundo. Agora, a melhor notícia. O anúncio inicial dessa boa notícia é tão breve que seria fácil ignorá-la. Está no começo do Evangelho de Marcos, apenas algumas frases de um pequeno versículo. No entanto, é o resumo apropriado acerca da razão de Jesus ter vindo. Marcos registra
as palavras de Jesus desta maneira, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. É tentador pensar que essa seja simplesmente a maneira de Jesus se apresentar, mas sua proclamação é mais que isso. Dá a todos nós que suportamos as duras realidades da queda a única razão válida para nos levantarmos de manhã. Ela oferece esperança que é admiravelmente prática e intensamente pessoal. A notícia começa com estas palavras: o tempo está cumprido. Jesus está dizendo: é nisto que Deus tem trabalhado. Toda a história tem se direcionado para este momento. Deus não havia esquecido ou perdido o interesse na humanidade. Desde aquela primeira terrível queda no pecado, ele estava trazendo o mundo para este dia. O que parecia sem sentido e fora de controle era, na verdade, o desenrolar da maravilhosa história da redenção, que alcançou seu auge com a vinda de Cristo. Pense nisso. Todas as coisas, mais e boas, que foram registradas no Antigo Testamento, tinham um propósito. Todas as batalhas, viagens, provações, reinos, revelações e milagres, todas as intrigas pessoais e políticas fizeram parte de um plano cuidadoso para trazer o mundo até este ponto. Muito antes das palavras em Marcos serem ditas, Deus estava dizendo a seu povo que ele restauraria o que estava quebrado. Mas eles raras vezes entenderam. Jesus começa seu ministério dizendo: vocês entendem o que finalmente está acontecendo? Este é o dia mencionado pelos profetas, quando a esperança turva se torna em brilhante realidade. É chegada a hora. A pergunta é chegada a hora para o quê? Jesus está anunciando a proximidade do reino de Deus. É uma maneira discreta de dizer: eu sou o Rei dos Reis, e eu trouxe o poder do meu reino comigo. Em outro lugar, Cristo deixa claro que seu reino não é um império terreno e político. Ele o chama de reino dentro de você. A solução redentora de Deus não viria através de uma revolução política ou por uma guerra física. A batalha principal seria combatida e vencida nos corações humanos. Em nossa cultura individualista, precisamos ver a grandeza desse reino. Não podemos fazê-lo encolher para ficar do tamanho das nossas necessidades e desejos. Ele nos leva muito além de nossas situações e relacionamentos pessoais. O rei não veio para tornar o nosso plano possível, mas para nos levar a algo mais surpreendente, glorioso e maravilhoso do que jamais poderíamos imaginar. Quem sabe a melhor maneira de entender esses grandiosos propósitos seja dar uma espiada na eternidade. Em Apocalipse, capítulo 19, versos de 6 a 8, a grande multidão dos remidos está diante do trono e, como o rugido da correnteza do rio, exclama: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos, demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Pense no que eles estão cantando. Não é eu consegui aquele emprego, meu casamento foi fantástico, fui rodeado de amigos e meus filhos se tornaram pessoas de bem. Não é venci a depressão e dominei meus medos. Duas coisas prendem os corações da multidão reunida. A primeira é que Cristo é, ao final, o vencedor. Sua vontade foi cumprida, seu plano foi consumado e ele reina para sempre sem contestação. Deus reuniu um povo que tem uma paixão por sua glória e encontra o consolo definitivo em sua autoridade. É um povo que seguiu pela fé e obedeceu por um alto custo, que se sacrificou e sofreu, mas sem qualquer indicação de pesar. Esse povo encontrou a satisfação permanente na pessoa e na autoridade do Redentor. A segunda coisa gloriosa é que a maior e mais significativa celebração finalmente chegou, as bodas do Cordeiro. Um grito ensurdecedor acontece quando a multidão percebe que eles acabaram de ser convidados para as bodas. Eles são a noiva. Estão ali vestidos do linho mais fino. Todas as cicatrizes e manchas do pecado desapareceram.
Todos os trapos de iniquidade desapareceram, estão finalmente e para sempre limpos, estão diante do noivo, puros e santos. Ao escutarmos a eternidade, percebemos que o reino diz respeito a Deus mudando radicalmente as pessoas, mas não no sentido egoísta que é tão próprio da nossa cultura. Cristo veio para quebrar nossa submissão a essa ordem tão deteriorada e nos chamar para o alvo pelo qual vale a pena viver. Seu reino diz respeito à manifestação da sua glória e de pessoas que são santas. Ele veio, viveu, morreu e ressuscitou para produzir essa mudança. Essa é a vida e a obra que ele nos oferece em troca das glórias temporárias que almejaríamos. Esse reino tem em sua agenda a intenção de controlar nossos corações e transformar as nossas vidas. Note que Cristo associa o evangelho a um chamado ao arrependimento. A Bíblia define arrependimento como uma mudança radical de coração, resultando em uma mudança radical na direção da vida da pessoa. Só é possível se há poder para a mudança. Como seria cruel chamar as pessoas paralisadas pelo pecado a se arrependerem sem lhes dar o poder para fazê-lo? É aqui que a mensagem fica mais empolgante. Jesus está dizendo: porque eu vim, a mudança permanente de coração pode acontecer. O mundo está terrivelmente despedaçado, mas o Rei veio, trazendo consigo o poder e a glória do seu reino. Talvez você esteja preso a um pecado específico ao qual você nunca conseguiu derrotar. Talvez faça parte de uma comunidade que parece estar irremediavelmente dividida. Talvez seu próprio casamento esteja bem longe do bom plano de Deus. Talvez você esteja arrastando lembranças dolorosas de sua própria história, onde quer que você vá. Quem sabe esteja cansado de boas intenções que azedaram, promessas não cumpridas e esperanças e sonhos destruídos. Nossa necessidade de mudança está à nossa volta e dentro de nós. O pecado que prende nosso coração faz tudo mais difícil. Ele transforma o amor em desejo egoísta, tira a segurança do lar, que é ordenada por Deus, e transforma o lar no lugar onde as dores humanas mais profundas podem acontecer. Ele corrompe o local de trabalho, priva o governo de sua honra e até mancha a igreja. No fim do dia, resulta em morte. Você não consegue escapar do pecado porque ele habita dentro de você. Todas as coisas que você aprende ficam distorcidas pelo poder do pecado. Não consegue enganá-lo ou comprar a passagem de saída dele. Você não consegue se mover para escapar dele. Por isso que a vinda do rei é, de fato, a melhor notícia. A mudança é possível. Você pode estar no meio das mais duras realidades do pecado e ter esperança que ele, Jesus, nunca irá desapontá-lo. O casamento pode mudar, o adolescente pode mudar, a igreja pode mudar, a amizade pode mudar, a amargura pode ser aniquilada, a compulsão pode ser quebrada, o medo pode ser derrotado, o coração de pedra pode se tornar generoso e palavras doces podem vir de uma língua antes ferina. Um cuidado amoroso para com alguém pode vir de uma pessoa que antes era totalmente voltada para si. As pessoas podem ter poder sem serem corruptas. O lar pode ser o lugar de segurança, amor e cura. A mudança é possível porque o rei já veio. Em tudo isso, o alvo final de Deus é a sua própria glória. Cristo veio restaurar as pessoas a fim de viverem de acordo com o propósito para o qual foram criadas. Viver em adoração e submissão obediente a Ele em todas as áreas da vida. Ele cumpre isso trazendo vida aos corações mortos para que compreendamos a nossa necessidade dele. Ele vive sem pecado, cumprindo as exigências da lei para o nosso benefício. Ele entrega a própria vida como punição pelo pecado, para que possamos ser completamente perdoados. Deus nos adota em sua família, nos dando todos os direitos e privilégios de seus filhos. Diariamente nos amolda à sua imagem. Ele nos capacita através de sua graça a fazer o que é certo. Seu Espírito vive dentro de nós, nos convencendo do pecado, iluminando com a verdade e nos dando poder para obedecer. Ele nos introduz no corpo de Cristo, onde podemos aprender e crescer. Domina sobre cada evento para a sua glória e para o nosso bem. Ele nos faz objetos de seu amor eterno e redentor. A Bíblia chama essa mudança de redenção. Não somos apenas transformados, somos restaurados para Deus. É isso que faz com que todas as outras mudanças sejam possíveis.